Frei Leão registrou inúmeros fenômenos ocorridos com Francisco, depois que ele recebeu a graça das chagas do nosso Senhor Jesus Cristo. E um deles verificou-se perto do Monte Alverne, quando viajavam para Assis e tiveram de atravessar um rio caudaloso. Seus discípulos adiantaram-se com água acima dos joelhos. Poverello, ficando por último, cuidava em olhar com encanto certos pássaros. Olha aí o Poverello, todo mundo lá com a água e ele se encantando lá com os pássaros. Como era de costume, não era interrompido quando, nesse estado de comunicação, eles que o esperavam do outro lado do rio assustaram-se quando olharam para a outra margem e viram Francisco caminhando por cima das, pisando sobre a superfície líquida, onde somente os seus pés se molhavam. Ante o acontecimento, recordaram o divino mestre, quando no mar da Galileia andou sobre as águas e chamou Pedro para fazer o mesmo. O homem de Assis, dentro da sua simplicidade, atravessou o rio espetacular, sem que os seus companheiros soubessem como explicar aquele fato transcendental que somente ocorre na Terra, como nos fala a história, com espíritos puros sob a regência do amor mais elevado. Chegando junto aos frades, cumprimentou todos em seu costumeiro falar: a paz seja convosco. Dava para se entender que ele mesmo não notara o fenômeno. A Frei Leão o fato não causava admiração, pois já presenciara inúmeros de sorte a não precisar constar dos relatos por terem passado de boca em boca e serem de conhecimento comum entre os homens. Multidões de pessoas iam a Assis procurando-o onde estivesse, para ver de perto as chagas do Cristo, que Francisco ostentava nas mãos, nos pés e no peito. Ele sofria dores nos ferimentos, como se também tivessem sido provocados pelos cravos e pela lança. Todavia nunca reclamava, não saía do clima da alegria, nem blasfemava. Recebia tudo aquilo como um cântico de esperança que transformava a dor em paz. Certa feita teve uma vontade ardente de visitar a cidade de Pádua, porém, pelo seu estado físico, já não tinha condições para grandes caminhadas. Pediu socorro aos companheiros naquilo que eles pudessem ajudá-lo. Caminhava e, quando lhe faltavam as forças, era carregado por eles. No abençoado dia em que lhe sangravam as chagas de Jesus, apareceu nos céus que mostravam o amanhecer um bando de pássaros, como que cantando louvores a Deus, a sobrevoar o grupo de frades. O poverello, emocionado, abriu os braços em agradecimento ao Senhor, e os seres voadores pousaram em seus ombros, cantando hino à natureza, e ele se ajoelhou em plena estrada e cantou também. Os pássaros os acompanharam até a cidade de Pádua, onde o fenômeno assustou toda a população, e a ideia de Deus cresceu nos corações daqueles que tiveram a felicidade de acolher o Santo dos Santos, o Mestre das Virtudes, que descobriu a si mesmo no imenso campo de batalha na terra, ferido pela luz celestial com as chagas que pedira. Só É, terminar esse parágrafo. olha, Pode falar. não, é uma coisa que eu achei interessante. Eu estou aqui do lado de fora, passa avião, passa não sei o que, tá uma barulheira geral. Mas uma coisa que eu vi aqui e que o grupo que eu conheço, muita gente está discutindo assim, ele falando que ele queria a Pádua, ele não estava se sentindo, né, mais bem, ele já não estava em condições, e que ele pediu ajuda. E que ele caminhava e quando não conseguia, era carregado. Isso também, né, a humildade.
nisso, porque a, a, as pessoas, né, nós vamos envelhecendo, vamos ficando com as nossas dificuldades físicas e tudo, e ser ajudado, né? É permitir isso, permitir que cuidem da gente ou que nos ajudem na nossa caminhada. Às vezes a gente tem tanto orgulho de coisas, né, simples, né? Eu caminhar, ser ajudado e tudo. E como é difícil isso. Quando a gente começa a ficar mais velho e a gente vai vendo as pessoas com certa dificuldade de aceitar essas ajudas, né? E é, é, é é um exercício de humildade, né? Ver que vai precisar de alguém sempre. Eu achei interessante isso. Não, só isso que você falou, né, me tocou, que talvez ele nem precisasse, que ele tinha acabado de andar sobre as águas, né? Então, quer dizer, ele tinha Verdade, todas as verdade. condições se ele quisesse realmente ir, mas é o que você falou, a humildade dele é tanta que ele se entrega e pede ajuda. Ou seja, me ajuda um cara que acabou, eles viram ele andando sobre a água e pede ajuda para caminhar até a cidade de Pádua. Francisco recostado sobre uma velha porta. Só para Ou me de... aproveitar, então, já que a gente tem uma paradinha, nesse texto que a gente leu, eu também achei lindo, ah, primeiro, o carinho que ele tinha ali pela natureza, né? No caso, os passarinhos, que os discípulos, aqueles que iam junto com ele, que os acompanhavam, percebiam que ele dava os momentos para não só contemplar, né? No caso ali, olhando os passarinhos enquanto os outros iam atravessando a água, ele olhando os passarinhos e aqui falava assim, né? No seu estado de comunicação com eles. Isso é muito profundo, porque a natureza, uma forma é a gente ficar só observando, e outra é tentar se unificar com ela, entender a linguagem dela, conversar. E isso foi algo que o Francisco veio trazendo esse exemplo, essa característica de de estar comunicando com a natureza. E nesse livro, no começo, ele anda como João Evangelista, lá na ilha de Patmos, ele estava preso, sozinho na ilha de Patmos. Ali, segundo, né, o Miramês, dizia que foi um local que foi uma escola nessa comunicação. Porque como ele ficava sozinho, então ele ficava conversando com os peixes, conversando com os ventos, com o sol e muitos processos, né, que a gente começa a adquirir uma reencarnação é só ali o começo de um caminho de aprendizado que vai se estendendo nas próximas reencarnações. E aí, só para terminar, me lembrei de um livro que é uma trilogia, que eu já falei aqui várias vezes, que é do Mago de Estrôvulos, que é sobre um médium lá do Chipre. E ele tinha essa característica com flores, sabe? O trabalho deles e das pessoas que eram o, meio que os discípulos dele, que auxiliavam eles nesses trabalhos de cura, acontecia muitos em desdobramento consciente. Eles tinham desdobramento consciente e era muito comum, eles estavam fazendo trabalho e quando via, estava lá o Dascalos cheirando flores, sabe? Aí, vem, a gente tem que fazer tal coisa. Aí que ele despertava e ia continuar o trabalho dele. Então é, é se emocionar com a beleza da criação e entrar nessa comunicação, né? Então era isso que eu queria trazer aqui, essa questão com os passarinhos. Tão bonita essa questão da natureza, que a própria natureza ela vai nos ensinando, né? Eu, por exemplo, quando mudei, né, para casa, não sabia, né, cuidar de. Mas assim, ela mesma, assim, a natureza ela vai te dando respostas, né? O Rômulo aí tem contato com os pássaros diário também na casa dele, né? Que vai criando uma sintonia, uma harmonia, né? E eles vão te trazendo respostas, né? Na hora que você coloca a aguinha ali, os passarinhos já vêm, você, nossa, tá muito quente, vamos colocar uma água, né, num local. E é incrível como eles já
já sentem assim a, a água, né? Como eles percebem, vêm para tomar um banho, para é todo um e, e vão dando respostas, né, diárias, né? É muito maravilhoso isso, é incrível. E quem tem aí o José Alves, né, o meu marido, meu filho, que são também da área, né, da florestal aí, né? Isso a gente vai aprendendo com vocês também, né? Esse contato que a natureza vai. Eu achava incrível quando eu comecei a entender esse mecanismo, né? Quando uma árvore é maior que. Fala assim, não, mas se você plantar essa daqui, a outra não vai crescer e tem que ser uma certa distância e tudo. Mas elas vão criando uma simbiose ali e uma vai protegendo a outra. Existe toda uma comunicação, né? Fantástica. Então, uma se desenvolve mais, a outra, né? E todo um cuidado entre toda essa natureza, né? Muito fantástico. Se a gente aprender realmente parar, olhar um pouco e sentir isso, a gente começa a ter esse cuidado um com o outro também, porque a gente está sempre aprendendo, né? Francisco, recostado sobre uma velha porta à guisa de cama, do lado de fora de uma singela casa que um comerciante emprestara em favor da comunidade, contemplava a multidão que o comprimia, todos ansiosos para tocá-lo. Alguns assentados ao seu lado ouviam preceitos daqueles lábios que nunca disseram outra coisa, a não ser temas de amor, compondo frases e proferindo palavras somente na harmonia do bem. Interrompendo o que dizia, falou com ênfase à multidão, mesmo sem ver quem estava chegando. Deixem passar esses filhos do Calvário, que chegam com esperança no amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Deixem passar esses irmãos que sofrem. Deixem passar este próximo que está muito ligado a nós. Que Jesus abençoe a todos. E só outra questão, quando falou que ele caminhou sobre as águas, eu me lembrei de ouvindo uma pessoa esses dias que tinha que dar uma palestra, e aí todo mundo, né, chegou atrasado, porque disse que tinha tido engarrafamento e tal. E aí perguntaram, mas por qual caminho que você veio, que você chegou no mesmo horário? No horário certo, né? Aí ela falava que veio pelo mesmo caminho que eles. E ela falava de portas que se abrem, né? Às vezes você pega, ela fala nunca tinha ouvido falar, vias paralelas que se abrem, e às vezes você pegou uma dessas vias aí, e chegou no lugar, né? Então, tanto que essa conexão. Agora, se você tá lá no trânsito, tá reclamando, você vai ficar. Aí eu ouvi aquela Lucilena Galvão falando também, você tá no engarrafamento, você muda para a pista do meio, aí piora. Aí você volta para a esquerda, aí piora. Aí você vai para a direita, piora. Então, assim, não é aquilo ali, é você que tá nessa, né? Então, essa pessoa falava dessa via que quando você está nessa conexão, né, nessa tranquilidade, essas portas podem se abrir. Eu não conhecia isso. De Jair? Palavras do meu amigo Silvio. Está adorante. Isso acontece muito comigo. Muito, muito, muito. No início, eu não escutava a voz que me vi, que as orientações que me vinham. Eu batia a pé, entendeu? Eu brigava. Só para ser do contra, principalmente quando eu era adolescente. Com as pancadas que fui tomando na vida, eu aprendi a escutar isso. Isso aí, o Silvio, quando ele falou essa palavra, está adorante, é isso. O está adorante, você vai no supermercado, você não compra coisa errada. Você vai no supermercado, você entra na fila que não tem problema. Em todos os segmentos da sua vida, onde que você estiver,
Se você manter esse estado orante, isso que vai acontecer. E é uma coisa tão legal que acontece, que é justamente as coisas fluem para você não perder esse estado orante, para a revolta não vir, para você ficar chateado, e meu Deus do céu, eu vou chegar atrasado, isso e aquilo, para que você não entre nessa sintonia, o estado orante abre seus caminhos. É isso que eu queria falar. É tão bacana isso que você colocou, de Jair, né, lembrando aí o que o Silvio colocou do estado orante. Eu me lembrei da Peregrina da Paz. Tem uma parte em que ela estava ali na peregrinação dela e acharam que ela era uma pessoa em situação de rua e prenderam ela. E ela, naquela serenidade dela, aí ela fala assim: não, eu sei que eles estão me trazendo para algum local onde eu vou ser útil. Aí colocaram ela na prisão, aí tinha ali né? As pessoas já ficaram impressionadas porque ela foi a única que entrou sorrindo. E ali ela fez um trabalho tão importante com as pessoas que estavam na cela. E aí no outro dia viram aí o mal-entendido e aí ela foi deixada livre, né? Novamente. Então, é isso, ela estava indo lá no estado orante, qualquer que é a situação que parece que é um contratempo, não, ela vai ser presa de maneira ali que, que aparentemente foi injusta, né? Poderia se pensar, ela não, ela fala assim, tá tudo certo, como a Nilza coloca. Ali eu vou ser útil por algum, né? Tem algum motivo pela qual eu tenho que ir para ali. Tenho que passar por essa situação, e assim foi. Ô Rômulo, É, ela foi sorrindo porque precisavam dela, né? Desculpa, a diva, quando começou a falar, falou da aceitação. A, a Neuza falou agora do exemplo dos passarinhos e de cuidar, né? O Silvio falou da humildade, de ele aceitar a ajuda. Falou da aceitação, né? Então, a Peregrina da Paz, ela aceita porque ela vê que ali é uma oportunidade que ela vai ter de servir, de cuidar. Vai ter alguém que vai precisar dela. Ela precisa estar naquele meio. E falaram aqui do estado orante, né? Que é o Turguini falava muito sobre o estado orante. Manter essa, aí o Jair quer isso para manter. Qual o objetivo de ter esse estado orante, né? Para manter essa vibração, essa sintonia com o mundo maior. E o Silvio hoje cedo colocou no grupo aí um texto bastante interessante que nos ajuda a manter esse estado orante, que é através da respiração consciente. Bom, vamos lá. Se a gente parar para ver tudo o que acontece em nossa volta, tudo é para o nosso bem, até ser preso. Né? A Peregrina da Paz foi, às vezes, uma reflexão para nós mesmos, e lá tem alguém para ajudar. O mundo maior sempre está com a gente, nos ensinando exatamente isso, a nos entregarmos. Francisco, ele entra ele anda sobre as águas quando ele precisa, quando ele se entrega para o mundo maior, né? Ali ele está em comunicação com o mundo maior, com a natureza, com o bem-querer. E um dia, bravo com o Francisco, né? Por que ele? Por que ele? E ele responde, porque eu sou o menor de todos, né? Porque é o que menos mereço, e Deus, para mostrar compaixão de todos nós, a compaixão da humanidade, ele me permite, né, essa condição. Então, esse cuidado, o cuidar do outro, gente, estar sempre atento em cuidar do outro. Esse é a sintonia maior, esse é o ensinamento maior, né? E aceitar com amor tudo e chegar aí a bênção de Deus, tudo que vem, porque os desafios são grandes, né? O dia a dia é grande, e caminhar sempre no amor e agradecer.
Diga, Silvio. Não, aproveitando a coisa que a Neuza falou, né, do que você deseja acaba se refletindo no seu dia a dia, né? Não sei se aqui as pessoas vão lembrar, mas teve alguns anos atrás, saiu um livro que virou quase uma seita, que era o tal do Segredo, O Segredo, que todo o vírus virou uma febre, todo mundo queria saber do Muito segredo, bom segredo. livro. E na verdade era exatamente isso. Ele pregava o quê? Que você mantivesse um desejo, né, uma vibração alta, que faziam que as coisas acontecessem da forma que você, entre aspas, desejava, né? E nada mais é do que a gente vem tentando aqui. Se a gente mantiver uma vibração elevada, uma sintonia alta, a gente vai ter ao nosso redor essa resposta. E quando a gente se desespera, reclama e mantém a vibração baixa, a gente atrai e faz as coisas ao nosso redor ficarem complicadas também. E isso é só para reforçar essa coisa, né, que a gente fala, mas às vezes não se dá conta da importância real de como é fundamental a gente manter a nossa mente focada no que é bom, não deixar se influenciar pelo externo, se abater pelas dificuldades, porque tudo que a gente gera de pensamento constrói uma nova esfera vibracional ao nosso redor. E aqui isso é como um convite. Se a gente convida coisas boas, as coisas boas aceitam. Se a gente convida coisas desarmonizadas, as coisas desarmonizadas também aceitam. Então é muito importante que a gente mantenha sempre essa condição de pensamento, né? Que cada um chama do jeito que quiser, né? Do estado orante, que na verdade eu vou fazer uma correção aqui, né? O Jair me citou, mas o grande promotor do estado orante aqui é o Rômulo, né? É isso, é a gente manter esse pensamento sempre vibrando em bons desejos, em boas aspirações. Não importa o que aconteça com a gente, ao nosso redor, com quem está do lado. Se a gente conseguir mantiver essa vibração, tudo ao nosso redor vai nos copiar e vai seguir a mesma linha, o mesmo passo. O livro Segredo, só um minutinho, tá, Jair? É um livro fantástico, tá, gente? Quem tiver a oportunidade de ler esse livro, O Segredo, se vocês ainda não leram, na realidade é a lei da atração mesmo, o Silvio falou. Diga aí, Jair. O Silvio falou tudo com maestria, muito legal, muito fantástico. Ele tem esse dom dessa oratória e da sintetização. Eu só gostaria de falar o meu exemplo, tá? É no sentido de isso tudo que ele acabou de falar. Quando nós entramos numa fila de supermercado, tem duas formas de nós entrarmos. Qual a fila maior? Qual isso? Qual aquilo? Que não estou com pressa. Você entra na fila errada e tudo dá errado para você. Eu estou falando por experiência que me vem. Se eu entrar numa fila sereno, sabe, no estado orante, vai para aquela. Fique aqui. Antigamente nos bancos tinha muito disso. Qual ônibus pegar, sabe? Que produto comprar. Era uma coisa que acontecia. Eu não fazia perguntas. Chegou um tempo, vou contar uma coisa para vocês. Chegou um tempo que eu comecei a explorar o plano espiritual. Olha só que ignorância. Que eu comecei a assistir as inspirações e tudo dava certo, né? Aí chegou um dia que aí você começa a extrapolar. Você começa a pedir isso, pedir aquilo. Aí teve um dia, cara, que foi tão forte, uma pancada tão forte, que daquele dia em diante eu nunca mais solicitei. Aí eles falaram assim para mim: você acha que nós somos teu serviçal? Mas bem forte. Você acha que nós somos teus serviçais? Aí eu calei nunca mais. Então, eu sempre no estado durante, isso que como a Neuza falou, ela está numa fila de carro, dobra para a esquerda, dobra para a direita e chega lá. É isso só que eu queria falar. Só rapidinho.
E lembrando O Segredo, né, que era a lei, é isso mesmo, o título era esse, O Segredo, a Lei da Atração. Eu não lembrava dessa parte. Que isso veio por um meio que não tem ligação nenhuma com qualquer religiosidade, religião, nada. Tá? Que a gente não pode ser nunca sectarista de achar que as boas informações vêm só pelo meio que a gente vive ou compartilha ou acredita, porque as informações têm sido fornecidas à humanidade das formas mais variadas possíveis e por meios muitas vezes inesperados. Essa é uma lei, é um preceito que a gente acredita, defende, prega e se tornou difundida na humanidade, podemos assim, foi um livro internacionalmente famoso, de uma forma totalmente alheia a qualquer tipo de religião.